A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, eu estou gravando com o microfone. A minha garganta está completamente inflamada. Um sacrifício para dormir à noite, hein? Sacrifício para dormir à noite. Eu estou baixando do dia do nosso canal da roça, Fábio e Jussiana. Vocês estão vendo aí da minha esposa gravado para aquele canal lá um ano atrás, porque a minha voz não dá para gravar, mas eu tenho que fazer a meditação do Evangelho, né? Estou na medicação, orem por mim. Portanto, vai ser um pouco breve, tá? O Evangelho de hoje, um pouco assim, vou tentar falar o mínimo, porque estou sem condições de falar por causa dessa virose que me pegou. Aí, mas o Evangelho que você vai escutar hoje na Santa Missa, o dia de a solenidade de São Pedro e São Paulo foi quarta-feira. Mas como você sabe, a Igreja do Brasil coloca para o domingo. Portanto, hoje é o que você vai ouvir na Santa Missa, neste dia do Senhor, dia 2 de julho, solenidade de São Pedro e São Paulo. E o Evangelho de hoje de Mateus, do 13 ao 19. Vamos lá? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhes disse: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderá destruí-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, esse evangelho é um evangelho extraordinário, um evangelho maravilhoso. É um evangelho onde nós temos na Bíblia Sagrada a prova da fundação da Igreja de Cristo. É um documento autêntico e que muitas pessoas que não são cristãos têm esse documento, não é? Tem esse documento, que não são cristãos católicos, têm esse documento, carregam na Bíblia, constando a fundação no ano 33, na Cesareia, onde Jesus fundou a sua igreja. Muito bem. Eu quero... Aqui há muitos pontos teológicos, mas eu quero frisar apenas um ponto, já que eu não estou podendo falar muito. Certo? A questão de que muitos protestantes chegam no meu segundo canal, não é? Graças a Deus, bombando o segundo canal com a apologética do Padre do Estouro, e diz lá: Jesus disse, eu fundarei a minha igreja sobre mim pedra, mas não nenhum evangelho, nem na Bíblia mais adulterada protestante, tá, fundarei sobre mim pedra, não. Quem era a pedra? Jesus estava falando com quem? Jesus estava falando com ele mesmo? Não, estava falando com Pedro. Já começa logo o erro, né, protestante, porque Jesus estava dialogando com quem? Com Pedro. Jesus não estava dialogando com si mesmo para fundar a igreja sobre si. E aí nós vemos, meus irmãos, o grande erro teológico protestante nessa visão e o ensinamento protestante adulterado, deturpado e mentiroso. Como, irmão Fábio? Há um erro teológico escandaloso que os protestantes criaram aqui. Porque nós sabemos que dentro da Sagrada Escritura, Jesus é a pedra do ângulo. O original mostra que Cristo é a pedra do ângulo, quer dizer pedra de cima. Ângulo quer dizer o quê? A pedra de cima. Quando em João 1:42, Jesus encontra com Pedro e diz: tu és Simão, mas de hoje em diante tu serás chamado de pedra. Então quando ele muda esse nome de Simão
para a pedra, quer dizer que agora existe outra pedra. Quer dizer que agora existe outra rocha. Quer dizer que agora Jesus está preparando alguém do qual ele vai fundar a sua igreja. Ele está preparando uma base, um cimento, como diz em espanhol. E essa base é onde ele vai edificar, é onde ele vai fundar, é onde ele vai implantar o alicerce de sua igreja. Ele é a pedra de cima, Pedro é a pedra do fundamento. A prova é que Efésios capítulo 2, verso 20, está escrito: edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Veja, Pedro é a pedra do fundamento, que Jesus é o quê? É o que funda, Jesus é o que trabalha, Jesus é o que constrói. No entanto, Pedro sendo a pedra da base, aonde está a igreja de Cristo, tanto que ele continua falando com Pedro, te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligar na terra, aí está a infalibilidade papal. Então, logo, meus irmãos, fica fácil ver o grande erro teológico protestante, a grande farsa e mentira protestante, o quanto são caluniadores, mentirosos e deturpadores de Bíblia. Esse mesmo Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3, verso 16, que eles adulteram para suas próprias condenações. É o que eu e você sabemos. Então, as heresias atuais, elas vieram para adulterar o caminho da verdade, para mentir contra o caminho da verdade, para lançar vômitos contra a verdade. Essa não é senão a missão do falso profeta, que faz milagres à torta e à direita, e ainda vai dizer no julgamento a Jesus: pregamos em teu nome, só em teu nome, o sola Cristo, a sola Escritura. Curemos só em teu nome, o sola Cristo. Expulsemos demônios só em teu nome, o sola Cristo. Mateus 7, 21 a 23. Jesus vai dizer o que no 23? Tirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Então, meus irmãos, fica fácil distinguir a verdade. Jesus não poderia, aí tem um erro grandíssimo. Se Jesus, vamos supor aqui, que o protestantismo tivesse razão, Jesus fundou sua igreja sobre si. Jesus disse, se fosse sobre ele, outro ponto também vale salientar, se fosse sobre Jesus, ele dizia, sobre esta pedra angular construir a minha igreja. Não. Ele não disse sobre esta pedra angular. Porque Jesus fundou aqui quando Jesus fundou a Samaria, sua igreja, Jesus falava o quê? O aramaico. Então, quando ele disse que Pedro se chamaria Kéfas, em João 1,42, que esse Kéfas em aramaico quer dizer rocha, pedra, o protestante diz pedra pequenininha. Aonde é que está escrito na Bíblia pedra pequenininha? As heresias não têm outra missão senão em mentir, adulterar. Eu tenho dito nesses canais, nos meus canais, o quanto o protestantismo é mentiroso, porque lá de dentro eu vim. A mentira protestante, ela não tem cabimento, não tem forma, nem escala e nem tamanho. Mentirosos de essência. O fundamento protestante é a mentira. Tem apenas os coitados desenganados, informados, que por falta de catequese estão lá no meio dessas heresias, sendo enganados por os lobos. Preste atenção, meus irmãos, já estou ficando um pouco rouco. Vou concluir. Então, se Jesus dissesse, sobre esta pedra angular fundarei a minha igreja, a igreja não poderia ter homens, não poderia ter apóstolos, como ele escolheu os apóstolos, e ele confirma depois da ressurreição em João 21, 15. A essa liderança de Pedro, a essa pedra, encaminha meus cordeiros, encaminha minhas ovelhas. Como é fácil distinguir, meus irmãos? Está fundamentado. Fundamento dos apóstolos, que Jesus fundou sobre os apóstolos. A cabeça Pedro. A rocha, a pedra. E o que mais incrível, a gente analisando, estudando, não existe Pedro em aramaico, só existe pedra. Quando foi traduzido para o grego, colocaram o masculino de pedra, Petros. Mas não foi em grego não que Jesus fundou a sua igreja, foi em aramaico, não esqueça. Foi em aramaico, Jesus falava grego não. Portanto, tu és Kéfas, sobre esta Kéfas edificarei a minha igreja. Pacata. Boa missa para todos, evangelho para todos.
Bom domingo a todos.